paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira que estamos aqui com a palavra rema do Senhor para você, para a sua família, para os seus amigos. Então compartilhe esse programa, esta live, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque esta palavra de hoje está abençoada. Então nós estamos aqui depois de 2 semanas, nós não tivemos o programa, estava ausente com a minha família, mas hoje estamos aqui de volta e o Senhor tem entregue realmente um conteúdo muito importante, como o que nós vamos falar hoje. E hoje nós iremos falar sobre os fugitivos de Deus. É um tema bem polêmico e eu pergunto para você, meu irmão, minha amada, será que você é um fugitivo de Deus? E aí pergunta, como assim? O que é ser um fugitivo de Deus, João? A partir do momento que Deus tem te passado comandos, te passado caminhos para você seguir e que você de alguma forma tem protelado isso ou pegado caminhos ao contrário do que Deus tem trazido para a sua vida, você se torna um fugitivo de Deus. E qual é a consequência e o que um fugitivo de Deus, o que pessoas que não têm obedecido os comandos de Deus na sua vida, obedecido os princípios de Deus na sua vida, mesmo se dizendo que serve ao Senhor, têm sofrido? Quais são os danos causados por essa desobediência daquilo que Deus tem colocado na tua frente? E hoje nós vamos falar do profeta Jonas. Jonas é o maior exemplo do que é ser um fugitivo de Deus, das consequências, das dores, do que isso pode causar. Então vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Jonas e vamos entender o que aconteceu com o profeta Jonas nesse texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue com ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Deus falou para Jonas: vá para Nínive. E Jonas, quando viu o comando do Senhor, falou assim: não, eu não quero ir lá. Não, aquela cidade perversa, aquela cidade cheia de pecadores, aquela cidade de pessoas que não merecem ouvir a palavra de Deus, eu não vou pregar para aquelas pessoas. Eu não vou fazer aquilo. Mas Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus e tinha uma comunicação forte com Deus. Muitas vezes nós também estamos orando, meditando, estamos indo na igreja, estamos fazendo todo o rito normal de ser um cristão, mas existem comandos específicos que Deus coloca na nossa vida que nós muitas vezes não estamos fazendo e nos tornamos então um fugitivo de Deus. Então vamos lá, seguir aqui. Então Jonas dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para o porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E a Bíblia deixa muito clara, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava-se arrebentar. Olha só, quando nós aceitamos Jesus, quando nós declaramos que Jesus é o Cristo enviado por Deus, quando nós declaramos que Deus é o nosso Senhor, quando nós estamos buscando servir a tua obra e nós por algum momento saímos dos princípios e da ordenação do propósito que Deus tem para a nossa vida, pode ter certeza que a tempestade vai chegar. Pode ter certeza que o mar vai se enfurecer. Pode ter certeza que muitas coisas vão desmoronar. Porque jamais o Senhor vai deixar que o teu filho,
a tua ovelha, siga caminhos que ele não determinou, que não está no propósito dele. Se Deus te escolheu, se Deus escolheu a sua alma para salvar, se Deus escolheu a tua família, o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, pode ter certeza, ele vai utilizar de ferramentas muitas vezes que vai causar tempestades, né? Vai enfurecer o mar para nos trazer para perto. Então, eu sempre digo, né? Pior do que um não crente é o crente desobediente. Porque esse chama grandes tempestades. Esse chama grandes dores, né? E às vezes eu falo assim que quando eu fazer algum negócio, alguma negociação ou, enfim, algum tipo de parceria, é muito, às vezes é mais aconselhável você fazer com uma pessoa que não é evangélica do que você fazer negócio, uma parceria com um evangélico fora do caminho. Porque ele está em tratamento. E se você fazer algum nível de parceria, você vai entrar em tratamento junto. Vai pegar de tabela, é igual a pessoa que fuma, né? Você não fuma, mas está do lado de um fumante. E você começa a fumar por tabela, né? Mesmo não sendo um fumante. Então, a tempestade veio naquele barco, naquele momento. O mar se enfureceu, a palavra diz que Deus enviou um grande vento. E todos ficaram apavorados. Vamos continuar aqui no texto. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Olha só o prejuízo. O navio, o principal motivo dele, além de levar pessoas, é levar uma carga, né? É como se fosse os nossos caminhões de hoje, carretas aí pela estrada, levando o quê? Mantimentos, carga, produtos. Então, navio era usado para aquilo, era o lucro, né, do dono do barco. E ele teve que pegar as cargas de lançar ao mar. Então, por ele estar com uma pessoa fugindo do propósito de Deus, um fugitivo do Senhor, já começou a ter prejuízos. Então, para tornar o navio mais leve, enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eles realmente estavam preocupados, eles talvez não tinham visto um mar tão enfurecido. Aquele capitão talvez era uma pessoa muito experiente, né, de muitas navegações, mas ele realmente viu que não tinha condições de navegar naquele mar. Então você vê aqui que o capitão chamou Jonas e ele estava extremamente apavorado, pedindo para Jonas orar ao Senhor, que talvez o Senhor tivesse piedade dele e eles não morreriam. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só, né? Deus rapidamente mostrou onde estava o problema. Eles falaram assim: tem alguém aqui com problema. Olha o discernimento. Tem alguém aqui porque não pode. Esse mar não está correto. Isso aqui não é algo natural. Isso aqui é algo sobrenatural. A gente percebe no texto que aqueles marinheiros tiveram um discernimento espiritual. Falei, alguém está fazendo alguma coisa errada. Está aqui nesse barco. Nós precisamos saber quem é. E eles lançaram sorte. E essa sorte caiu sobre Jonas. E aí perguntaram para Jonas: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então Jonas ali, ele falou assim: olha, eu sou o filho de Deus, eu sou um devoto do Senhor, eu sou um servidor de Deus, né? Eu sou um adorador. Então ele já se colocou quem ele era. E aí, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. E aí perguntaram: por que está fugindo?
Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então, no momento que eles identificaram que Jonas era o problema, que Jonas tinha causado o enfurecimento do mar, tinha causado aquela tempestade, eles perguntaram para Jonas: o que nós devemos fazer com você? Jonas, como conhecedor da palavra, Jonas, como conhecedor do caminho que Deus tinha colocado para ele trilhar, ele se abriu e falou para eles, né? Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então, muitas vezes você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida, uma tempestade terrível, mas talvez ainda não chegou ninguém para você e disse: meu irmão, minha irmã, o que você fez de errado? Qual é o problema? Porque no nosso íntimo nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo de errado. Nós sabemos exatamente qual é os passos errados que nós demos fora do trilho que Deus colocou para nós seguirmos. Nós muitas vezes fazemos vista grossa para nós mesmos, para poder justificar com várias coisas, mas nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, é aquilo que Ele determinou. Às vezes Deus tem te chamado para ser um grande empreendedor, para você abençoar a obra de Deus, e você está preso talvez em um serviço, em um trabalho, e você não desgarra de lá com medo. Por que não? Mas eu vou empreender e talvez eu quebre, e talvez isso ou aquilo. E às vezes Deus tem outro caminho, e vai chegar um momento que Deus vai, como você não veio, Ele vai te arrancar. Jonas estava sendo arrancado aqui, porque Jonas não foi por obediência. Ele foi por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim. Jonas foi pressionado por Deus para seguir o caminho. E muitas vezes, se nós não estivermos seguindo os caminhos que o Senhor determinou para nós, nós seremos pressionados e seremos arrancados de onde nós estivermos, para Deus nos colocar exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Porque as palavras de Deus, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. E aí eles pegaram Jonas, lançaram ao mar. E nós seguindo o texto, né? Diz que o mar se acalmou a partir daquele momento. E eles ficaram assim, extremamente assustados, né? Nossa, jogou Jonas ao mar e o mar veio e se acalmou. E aí, quando eles jogam Jonas ao mar, o que acontece? Um grande peixe engole Jonas. Um grande peixe engole Jonas. Mas se você se colocar no lugar de Jonas, no momento que ele jogou Jonas ao mar, você se colocando no lugar dele, é o fim. Acabou. Não tem mais saída. No mar furioso, no meio do oceano, não tem mais saída. Não tem mais saída. E aí eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, onde eu estava com um barco, uma lancha, num lago que nós temos aqui, que é o Lago do Manso, numa tarde de sexta-feira, com algumas pessoas, né, comemorando as vendas, enfim, era um comercial da empresa, estava ali, e fomos para uma ilha, e eu ancorei a lancha nessa ilha, e veio no final da tarde um vento muito forte, e a lancha desgarrou-se dessa ilha. Eu corri, porque a lancha ela estava mais ou menos máximo 10, 15 metros assim de água, e eu pensei, bom, eu pulo, dou umas 10, 20 braçadas aqui, eu entro na lancha, ligo ela e volto com ela, retorno com ela, porque nós estávamos numa ilha, senão nós ficaríamos ali ilhados, né? E assim eu fiz. E quando eu estou a caminho
correndo para poder buscar lancha. Chegou um amigo meu e falou bem assim: eu vou com você. E eu falei assim: não, você não vai porque você não tem preparo. Deixa que eu vou. Eu não entendi aquele negócio de preparo, né? O menino era totalmente atlético. Quando a gente jogava bola junto, corria 1 hora sem parar e eu todo cheinho, né? Bem acima do peso. E falei aquilo. E pulei na água e fui, comecei a nadar. Eu comecei a nadar e cada metro que eu nadava, a lancha ia mais 10 metros para frente. Foi como uma armadilha, como se alguém jogasse o queijo e depois saísse puxando. E eu comecei a nadar, e a lancha ficando mais longe. E quando eu me vi, eu estava uns 50 metros da ilha já. Eu falei: caramba, eu tenho que voltar. Não consegui alcançar essa lancha. E eu tento voltar. E quando eu tento voltar, não era possível. Muito vento e muita onda. Realmente um vento muito forte. Muito vento e muita onda. E eu não consegui sair do lugar. Falei: bom, vou ter que nadar sentido da lancha. Não vai ter jeito. E eu comecei a nadar, meu irmão. Comecei a nadar, nadei mais ou menos uns 15 minutos. Falei assim: mas só 15 minutos? Olha, para alguém pelo menos aí quase 20 quilos acima do peso, 15 minutos nadando é muita coisa. E eu comecei a cansar, e eu parei no meio do lago. Eu olhei pro céu e eu dei um grito. Mas não foi um grito de desespero. Foi um grito de revolta. Porque assim como Jonas naquele momento caiu no mar e eu tenho certeza que ele achou que era o fim, eu achei também que era o meu fim. Porque eu falei assim, olhei pro céu e falei pro Senhor: Senhor, de tudo que o Senhor fez na minha vida, de tudo que o Senhor me proporcionou, esse é o meu fim? É assim que termina tudo? Então eu questionei a Deus naquele momento. Eu não blasfemei contra Deus, mas questionei Deus, assim como Jó questionou Deus e vários outros profetas questionaram. E eu disse para o Senhor: eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E Deus falou comigo. E o que ele me disse? Falou assim: então você vai virar de costa e vai boiar. Meu irmão, eu falando isso para você, parece que é algo simples. Eu nunca tinha boiado na minha vida. Até hoje eu tento boiar e não consigo. Eu só sei que eu estava tão cansado, não conseguia dar mais nenhuma abraçada. Eu virei de costa, abri os meus braços e o meu corpo começou a planar sobre aquela água. E ali eu passei 1 hora à deriva. 1 hora boiando e o vento e a onda me jogando para a margem. E naquela 1 hora eu fiquei com meus olhos fechados, conversando com o Senhor. E o Senhor veio falar no fundo do meu coração todos os caminhos que Ele queria que eu seguisse e muitos daqueles que eu não estava seguindo. Tudo que Ele queria que eu fizesse e muitas das coisas que eu não estava fazendo. Estava com os olhos muitas vezes nos negócios, com os olhos em crescimento secular apenas, mas Deus tinha algo maior para a minha vida. Como, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui falando com vocês. Então eu fiquei 1 hora ali em sintonia com Deus. E eu lembro que eu ia respirar e como as ondas vinham e passavam por cima de mim, eu respirava água e ar junto. E quando você respira água e ar junto, automaticamente a água vai para o seu pulmão e você afoga, não é verdade? Inexplicavelmente, eu respirava água e a água ia para o meu estômago e eu não afogava. Eu vomitei durante 4 vezes água, jorrava água da minha boca quando minha barriga enchia muito de água, meu estômago enchia muito de água. Eu vomitava água pura, jorrava da minha boca, mas eu não me afogava. É um sobrenatural de Deus. E aquele dia eu falei pro Senhor, eu entendi. Eu entendi. A partir de hoje, eu vou buscar o que o Senhor quer na minha vida. E quando eu vi, passou-se essa 1 hora, que eu fiquei meditando, conversando com Deus. Eu virei e eu estava a 20 metros da margem. E aí eu tentei colocar o pé no chão, nadei um pouquinho e toquei com os meus pés na areia. E ali eu glorifiquei o Senhor
joelhei ali do lado da lancha, glorifiquei a Deus, ainda muito cansado, mas Deus havia me colocado numa tempestade, mas tinha me salvado naquele momento, salvado a minha alma. Então, quando eu leio essa história de Jonas, eu lembro muito disso. Jonas, tenho certeza que naquele momento que ele foi jogado ao mar, ele pegou e achou que era o fim. E ali ele deve ter analisado onde ele tinha errado, onde ele estava errando. E aí diz o seguinte, quando nós vamos lá no capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes e a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, o Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem, aí diz que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em firme terra. Então Jonas aqui, ele já estava com a sua alma condenada. Ele ia morrer e ele ia para o inferno. Ele sabia quando ele diz que o abismo tinha cercado ele. Jonas viu a sua alma no inferno, porque ele se desviou do caminho que Deus tinha colocado para ele. E ele lembrou de orar ao Senhor. E ele diz que a oração dele sobe aos céus e Deus ouve a sua oração. Eu me lembro que naquele momento eu busquei a Deus, eu falei com o Senhor. E Deus ouviu a minha oração. E Deus falou para mim: vira e boia. É inexplicável. Só quem viveu experiências dessa maneira pode entender o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo de Deus vai revelar no teu coração isso que eu estou falando. Então, meu irmão, muitas vezes Deus vai te colocar em situações onde você vai ver, não vai enxergar saídas. Onde você vai olhar para todos os lados e vai falar: é o fim. Eu não tenho mais para onde ir. E aí o único caminho que te resta é Deus. E aí eu te pergunto: esse não foi sempre o caminho? Esse já não era o caminho? Então não adianta nós buscarmos caminhos adjacentes. Não adianta nós buscarmos outras vertentes. Se Cristo é o caminho, é esse que nós devemos trilhar. Porque senão a tempestade irá nos seguir. Nós, que cristãos, já somos inimigos do diabo. Já somos inimigos. Porque nós declaramos o Senhor como nosso Deus. Então a maior missão dele é destruir a minha e a sua vida. Agora, como que nós vamos ficar fora da presença de Deus, num mundo perverso como esse, sem a proteção do Senhor, colocado totalmente vulnerável ao inimigo? Então, nós temos que fazer uma reanálise, uma oração ao Senhor, para que Ele revele para você qual o caminho, ou quais os comandos e os caminhos que Ele quer que você siga, que você não tem seguido. Porque eu te digo, nos momentos que você estiver dentro do propósito de Deus,
o mar vai se acalmar, o vento vai cessar, os prejuízos vão acabar e vem a provisão do Senhor. Quando Jonas ora, Deus fez aquele peixe pegar Jonas, deu a oportunidade para que Jonas se arrependesse, e aí vem um arrependimento de Jonas, né? E Jonas começa a orar ao Senhor. E vem sobre Jonas a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Então nós que somos filhos, nós que temos um pai, não podemos esquecer da misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus é aquilo que de mais valioso que nós temos em nossa vida. Porque o sangue remido de Jesus nos limpa todos os dias que nós clamamos Ele. Toda vez que você clama o nome de Jesus, o sangue de Jesus te limpa e você é lavado, as suas vestes é lavada para que o Espírito Santo tenha comunhão com você. E isso é pela misericórdia de Deus. Jesus nos trouxe essa comunicação com o Senhor. Então, nós não podemos, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que você talvez está tão longe de Deus, tão longe dos caminhos que Deus um dia te colocou, clame a misericórdia de Deus, para que Deus te traga de volta, para que Deus te coloque no propósito, porque não há nada melhor do que estar no propósito de Deus. E aí, o texto diz que aquele peixe, ele gospe Jonas em terra. Ele gospe Jonas em terra. E aí, no capítulo 3, versículo 1, que é o arrependimento de Jonas, né? Ele se arrependeu, fez aquela oração, mas Jonas se arrependeu de repente, tô errado, vou mudar. Não. Jonas se arrependeu porque não tinha mais saída. E muitos esperam chegar ao fundo do poço quando não tem mais saída. Aí fala assim, então agora eu vou para a igreja. Agora eu vou ouvir o Senhor, não tem mais nada, já perdi tudo. Já perdi família, perdi emprego, perdi os bens, perdi tudo, perdi a paz. Então só me resta Deus. Conhece alguém assim? É difícil, né? Porque seria tão mais fácil se nós já escolhêssemos o caminho do Senhor de início. Obedecer de início. Né? E aí, aqui no capítulo 3, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Novamente Deus diz, vá para Nínive. Jonas, dessa vez, né? Jonas obedeceu a palavra de Deus e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Né? Então Jonas ele tinha que ir para Nínive e pregar e falar da palavra de Deus, repreender a cidade de Nínive, levar para Nínive tudo aquilo que o Senhor entregou para ele de palavra. E aqui diz que a cidade era tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia proclamando. Olha só, era 3 dias para percorrer a cidade. Jonas fez em 1 dia. Daqui a 40 dias, olha o que ele disse, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Olha só, quando Jonas ele sai percorrendo uma cidade que levaria 3 dias, Jonas sai percorrendo em 1 dia, a gente já entende o seguinte: olha, Jonas não fez com todo o capricho do mundo. Ele não saiu pregando para as pessoas, juntando multidões. Não. Jonas simplesmente saiu falando. E ouvisse quem quisesse. Jonas, que era para fazer em 3 dias, ele fez em 1. Ele ainda fez, vamos dizer, algo meia boca. Mas ele fez. É para falar, Senhor? Então tá bom, vou falar. Jonas havia arrependido naquele momento que ele estava no estômago da baleia, dos seus maus caminhos.
Mas quando ele está na cidade de Nínive, ele não faz com capricho, com amor, aquilo que Deus pediu. E muitas vezes você esteve em momentos difíceis da sua vida, você muitas vezes se arrependeu dos seus maus caminhos, voltou ao Senhor, Deus resolveu a situação e de repente você começa a fazer as coisas para Deus de forma meia boca. Mas aí, o Senhor tinha um propósito com aquela cidade. E diz que mesmo assim, Jonas percorrendo só em um dia a cidade, diz que todos creram. Então, o que estava convencendo as pessoas não era Jonas. Jonas estava sendo um instrumento para falar da palavra de Deus, mas quem convenceu todos ali foi o Espírito Santo, foi o Senhor. Que convenceu todos os corações, que quebrantou todos os corações. Então, quando o Senhor nos dá um comando e nós achamos que é o nosso potencial que vai fazer com que aquela obra seja perfeita, que é o nosso potencial que vai fazer com que aquela obra seja linda, que aquela obra, aquele projeto vai dar tudo certo, pode ser uma empresa, pode ser um emprego, pode ser pode ser um ministério, enfim. Mas não, quem faz é Deus. Se você está pensando em abrir um negócio, se Deus chamou você para ser um empreendedor, entenda, você tem que se colocar em posição e fazer aquilo que Deus fez, que Deus pediu. Mas quem vai fazer prosperar é Deus. Quem vai abrir as portas é Deus. Se você entrou no emprego, está com medo do desafio, do cargo que você recebeu, não fuja, se coloque em posição, porque quem vai te capacitar é Deus. Se você tem um ministério e, Senhor, por onde eu começo? O Senhor quer que eu fale da tua palavra, quer que eu fale da tua obra? Estou aqui. É o que você tem que falar para o Senhor. Mas Ele vai abrir as portas, Ele vai trazer os caminhos que você tem que trilhar. Eu vejo hoje esse programa uma bênção na minha vida, o AdnaCast. É um caminho que Deus colocou para me trilhar. Eu estou aqui falando da palavra dEle, tenho um amor em falar da palavra do Senhor, mas te digo, meu irmão, nunca pensei em estar aqui. Nunca planejei estar aqui. Isso aqui é fruto de uma oração que eu disse para o Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua obra. Eu sei que enquanto eu cuidar das suas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas coisas. Então, eu já tinha entendido que Deus queria que eu estivesse, de alguma forma, dentro de um propósito dEle, mas dentro da obra dEle. Então, nós temos que entender que quem faz é Deus. E eu venho aqui e eu ministro essa palavra, como outros programas, mas quem vai levar essa mensagem na tua casa, quem vai levar essa mensagem para você ouvir, para você assistir, é Deus. Quem vai encontrar esse programa, esse vídeo no YouTube, na internet, assistir, quem vai levar isso é Deus. Não é a minha capacidade, não é o meu potencial de comunicação, que é quase zero. Mas é o poder de Deus, porque quando nós estamos no propósito dEle, a obra é feita por Ele, o mérito é dEle. E aqui mesmo Jonas, tenha de forma paliativa, de forma, vamos dizer assim, sem uma profundidade, vamos dizer assim, em pregar naquela cidade, fez tudo em um dia, Deus agiu. E aí diz que os ninivitas, eles entenderam, creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de um pano de saco, tendo em vista o que eles fizeram e como eles abandonou seus maus caminhos. Então, eles entenderam os caminhos maus. É importante que nós entendamos os caminhos maus que nós seguimos. É importante que você entenda quais os caminhos que você está seguindo que não são bem vistos, bem quistos aos olhos do Senhor. Então a palavra diz que eles entenderam seus maus caminhos e Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha dito. Então Deus tinha declarado a destruição de Nínive, mas pelo arrependimento, pela ação deles,
a misericórdia de Deus superabundou aquele decreto. E o que eu disse há pouco, meu irmão? Que a misericórdia é a ferramenta mais preciosa que um cristão tem na mão. Se chama misericórdia do Senhor. Mesmo que exista uma sentença sobre a sua vida, sobre uma causa, a misericórdia de Deus pode mudar tudo. Mas a misericórdia, ela vem por buscar a Deus. A misericórdia, ela vem por se humilhar a Deus. Esse pessoal vestiram-se em pano de saco para poder alcançar o coração do Senhor. E Deus se arrependeu e não os destruiu. Agora, voltamos a falar de Jonas. E Jonas, como que ficou nisso? No começo ele fugiu, ele não queria ir para lá, porque ele achava que aquele povo era indigno de receber a palavra de Deus, mesmo que o próprio Deus o pedia. E ele quis ir para Tarsis. Deus manda uma grande tempestade, coloca ele à beira da morte, o abismo quase o engole, quase que a sua alma vai para o inferno. Ele se arrepende, ora ao Senhor, proclama o Senhor com sua misericórdia, salva Jonas e diz, vai lá na cidade de Nínive. Jonas obedeceu, foi na cidade de Nínive. Mas como que estava o coração de Jonas? Como que o coração de Jonas estava realmente de fato? Porque muitas vezes você pode ter se arrependido dos seus maus caminhos porque você estava numa grande tempestade. Mas tudo foi resolvido. Você se arrependeu só naquele momento? Ou você teve um coração realmente quebrado, um coração realmente convertido dos seus maus caminhos? Porque nós temos que entender que o arrependimento, ele não pode ser só pela situação. O arrependimento, ele tem que ser por quem Deus é na nossa vida. Não é porque está doendo em mim, então eu vou me arrepender, não. Eu vou me arrepender porque existe um Deus maior, misericordioso, no qual eu quero estar com Ele no céu. Por isso vem o arrependimento. Mas a palavra diz o seguinte, no capítulo 4, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha só, Jonas continuou no seu coração, não aceitando que aquele povo pudesse ser salvo. Jonas achava que, por ele ser, na visão dele, totalmente íntegro ao Senhor, totalmente servo do Senhor, ter talvez a sua vida toda servida a Deus, e aquele povo só feito coisas más, que eles não mereciam misericórdia de Deus. E aí diz que Jonas enfureceu-se, e ele orou ao Senhor, e disse assim, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes. Olha só, é uma hipocrisia, porque Jonas, pela mesma misericórdia, ele tinha acabado de ser salvo. Jonas, pela mesma misericórdia, Deus tirou a sua alma do inferno. E ele estava ali vivo. Deus tinha lhe dado uma nova chance pela misericórdia dele. E agora Jonas acha que essa misericórdia, esse povo não merece. E então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos, quando se acham que estão servindo perfeitamente a Deus, que são homens, mulheres de oração, de jejum, que pagam os seus dízimos e seguem tudo certinho, bonitinho, olham para pessoas que talvez não faz como ele, ou aos olhos dele não, e julgam como aquelas pessoas indignas de receber algo de Deus. Isso é sério, isso acontece no mundo de hoje. Isso é uma hipocrisia, porque nós não somos perfeitos. Nós jamais seremos perfeitos aqui nessa terra. A única perfeição que existe se chama Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a perfeição de Deus. Deus é perfeito, nós não. Nós somos imperfeitos dentro de um corpo pecaminoso que todos os dias temos que orar a Deus para perdoar os nossos pecados. Porque é impossível que nós entremos no céu com o Senhor
se nós não formos lavados pelo sangue de Jesus. Se você pegar uma pessoa que se diz aí santa, fala assim, olha, eu só peco uma vez por mês que eu penso alguma coisa ruim. Só uma vez por mês que eu penso algo ruim e eu não tenho pensamento ruim, eu não tenho raiva, não tenho rancor, no máximo uma vez por mês. Bom, uma vez por mês são 12 vezes no ano. Se viver 60 anos, são 12 vezes 60. Então é um número bem expressivo, são quase 700 pecados. Você acha que essa pessoa vai entrar no céu? Se você olhar para essa pessoa, ela é quase um santo comparado a nós. Mas você acha que ela vai entrar no céu? Não vai entrar no céu. Se nós tivermos um pecado, nós não entramos no céu. Por quê? Porque só entra no céu uma alma lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por isso que nós temos que clamar o sangue de Jesus todos os dias para nos limpar. Porque quando o Filho do Homem vir, quando Jesus vir com seu exército nas nuvens, ele vai nos arrebatar, mas nós vamos estar lavados com o teu sangue e teremos credencial para entrar no céu. Porque ele foi o último sacrifício. O maior sacrifício que Deus fez para poder perdoar os nossos pecados. Mas quando nós pecamos, erramos e não clamamos o sangue de Jesus, nós não temos a credencial para o céu. E vamos voltar no texto. E aí, ele diz para o Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, que o Senhor ia arrepender que ia destruir a cidade, ia perdoar e tal. E agora, o Senhor tira a minha... Olha só, aí ele pede, agora o Senhor tire a minha vida, Jonas pedindo a Deus, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas ficou depressivo. Ele ficou extremamente enfurecido, depressivo, desanimado, desaconsolado, que desejou morrer. E aí o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Meu irmão, você pode servir a Deus toda a sua vida. Toda a sua vida. Você talvez nasceu num berço cristão, pais cristãos, aprendeu tudo de Deus, teve todos os dias da sua jornada dentro dos caminhos do Senhor. E você talvez conheça uma pessoa que viveu uma vida totalmente torta. Uma vida totalmente fora da presença de Deus. Mas, no dia da sua morte, Deus deu para ela a oportunidade de se arrepender. E ela vai e se arrepende e aceita Jesus como o Cristo Salvador da sua vida. E Deus salva aquela alma. E aí, você olha para aquilo e fala assim, nossa, eu dediquei minha vida inteira. E essa pessoa vai para o céu igual eu. Ela viveu a vida inteira no mundo. E ela vai para o céu igual a mim. E talvez você fale assim, não, isso não é justo. Não, meu irmão. É justo. Porque aquela pessoa que viveu longe da presença de Deus sofreu coisas nesse mundo que Deus te privou. Os erros dela ela pagou nesse mundo. Mas Deus é misericordioso e nós temos que nos alegrarmos quando Deus ganha uma vida e tira essa vida das mãos de Satanás. Nós temos que nos alegrarmos. Se todos pudessem, pelo menos no último fôlego de vida, se arrepender e aceitar Jesus e ir para o céu, seria uma maravilha. E é isso que o Senhor fez com Nínive. E é isso que Jonas não aceitou. Ficou furioso com isso. E Deus diz, tem alguma razão para essa fúria sua? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha só, ainda estava talvez na esperança que Deus ia fazer algo com a cidade. Deus já tinha perdoado os pecados. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Deus estava novamente trabalhando em Jonas, novamente apertando Jonas. Jonas não estava totalmente arrependido.
Ainda estava com o coração duro. Mas, como diz, na madrugada seguinte, secou, né? E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: olha só, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Ficou furioso porque não tinha mais sombra. E respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E não deveria eu ter pena dessas grandes cidades? Deus disse: olha, essa planta que morreu, você está furioso porque ela morreu? Mas não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que cuidou, não foi você que cultivou. Ela nasceu num dia e morreu no outro. Agora foi eu que criei esse povo. Foi eu que gerei esse povo. Esse povo é meu. E eles podem se arrepender e buscar a minha misericórdia. Deus diz praticamente isso para Jonas. E o mais interessante, gente, é que ninguém sabe mais o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele teve a sua história finalizada aqui. Ninguém sabe. Para onde foi Jonas? Se Jonas morreu? Se Jonas continuou pregando a palavra de Deus? Não sabe. Mas quando nós não convertemos de fato nosso coração, vai chegar um ponto que Deus vai nos tirar da história dele. Que Deus vai cessar o seu propósito em nossa vida. Então nós temos que ter nossos olhos atentos, nossos ouvidos atentos, para entender, aceitar, quando possível compreender o que Deus quer que nós façamos. Então, cuidado para nunca ser um fugitivo de Deus, assim como Jonas fez. Vamos agora, meu irmão, fazer uma oração. Eu quero que você feche seus olhos e eu vou fazer uma oração para você, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus possa falar os propósitos dele na sua vida. Então feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo, Pai, para que o Senhor possa levar a paz do Senhor, a glória de Deus, a Tua presença em cada lar, no coração de cada pessoa, Pai, para que todos possam compreender o Seu propósito em suas vidas, Senhor, para que todos possam obedecer os Seus mandamentos e os Seus princípios, para que eles estejam sempre dentro do propósito de Deus, vivendo o melhor do Senhor. Que eles não façam assim como Jonas fez, de buscar um caminho inverso da tua vontade. Que eles sejam sempre luz de Cristo onde estiverem e que as suas famílias sejam abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? E aqui fica mais um AdnaCast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir o canal, clicar lá no sininho para ativar notificações. Compartilhe se essa palavra de alguma maneira foi importante para você, foi relevante para a sua vida. Compartilhe essa grande palavra e eu tenho certeza que muitos serão tocados e a misericórdia de Deus superabundará na vida de todos. Em nome de Jesus. Então, até sexta-feira que vem, estaremos aqui novamente ao vivo no AdnaCast. Se Jesus não voltar, novamente estaremos aqui. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.